Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Hoje iniciamos uma nova fase do programa Direito e Justiça em Foco. Nós vamos começar hoje uma conversa com um brilhante advogado criminalista. Eu digo brilhante porque eu o conheço já há algum tempo. O nome dele é Luiz Antônio Ferreira Nazaré Júnior. Ele é advogado criminalista, professor universitário, especialista em direito penal pela Escola Paulista da Magistratura. Ele é membro do IDDD. O que significa este IDDD? Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Olha aí que bonito. Prazer enorme em tê-lo aqui, meu querido amigo. Prazer é todo meu, desembargador Laércio Laurélio, é uma satisfação revê-lo. Depois de longos anos que nos conhecemos, é um prazer poder estar aqui ao seu dispor e à disposição do seu público, que é muito cativo e muito querido. Você sabe que eu sou um homem privilegiado. Por quê? Pelo seguinte fato, porque exatamente hoje, nesta modificação do programa para uma nova fase, eu estou estreando com uma pessoa que mora no meu coração já há longa data. Muito obrigado. Não é? A recíproca é verdadeira. Quer amizade, quer profissionalmente também. Muito obrigado. Então hoje nós vamos conversar sobre habeas corpus, correto? Perfeito. E eu já lhe faço a primeira pergunta porque nós temos que informar bem as pessoas que estão nos assistindo. É isso? Perfeito. Ótimo. Muito bem, Luiz, eu queria que você explicasse para todos nós como é o habeas corpus, o que ele significa, para que serve, porque muitos fazem confusão sobre este nome, habeas corpus. Então eu gostaria que você me dissesse se ele é um recurso, se ele é uma ação, se é uma ação constitucional. Você fica à vontade. Então, doutor Laércio, o habeas corpus, a expressão é latina, a tradução ao pé da letra seria tenha o seu corpo livre. E o objetivo do habeas corpus, o objetivo primaz dele, é fazer com que a pessoa tenha garantido o seu direito de ir e vir, aquilo que a gente chama em direito do seu direito deambulatório. Sim. É o direito da liberdade. Claro, claro. Por se tratar de liberdade, a população às vezes faz confusão e pede sempre, eu vou entrar com habeas corpus, e nem sempre é assim que funciona. Ele pode ser uma ação, ele pode ser um recurso e ele pode ser uma medida de ofício. O magistrado que concede a ordem, aquele que aprecia o habeas corpus e julga, ele pode, a pedido do impetrante, conceder a ordem ou não, e também se ele verificar no curso do processo, no curso do andamento do próprio habeas corpus, se ele verificar a existência de um constrangimento legal, ele de ofício pode conceder independentemente de requerimento. Mas há muito a que se falar, ainda são vários detalhes e no decorrer da nossa conversa vamos acertando isso. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta a você, que um fato que ocorreu recentemente aqui no Brasil, uma pessoa foi presa e de repente procedimento caiu com um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao invés de ele, através de uma reclamação, ele poderia ter concedido um habeas corpus como o fez, na medida em que ele não era a pessoa indicada para julgar? Na verdade, há que se respeitar a questão da competência e a questão de quem deve julgar esse habeas corpus. No Brasil, nós temos várias instâncias jurídicas, desde o primeiro grau de jurisdição até o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes são julgadas pessoas que têm um foro especial, que popularmente é conhecido como foro privilegiado. Muitas vezes essa competência ela é desvirtuada, porém há motivos para isso. No julgamento do habeas corpus, assim como no julgamento de qualquer processo judicial no Brasil, há a fiscalização do Ministério Público e a fiscalização do advogado, do impetrante. Então a conduta do magistrado ela está sempre sendo observada e verificada para que não haja nenhuma irregularidade, mas em princípio só a autoridade competente judicial é que pode julgar o habeas corpus. Muito bem, nós sabemos muito bem que há também os termos técnicos, não é? Porque quando as pessoas dizem eu vou entrar com habeas corpus, elas querem dizer que nós temos uma outra sintonia no curso desse conhecimento, não é? De um processo
de conhecimento. Quer dizer, vou impetrar um habeas corpus. É esse o nome adequado que a gente pode usar? Sim, porque o habeas corpus é uma ação mandamental de natureza constitucional. E por ser uma ação mandamental, na sua decisão haverá sempre uma ordem de soltura ou uma contra-ordem. E ocorre que o termo adequado é a impetração, porque o habeas corpus ele independe de qualquer processo. A rigor, o habeas corpus ele é como se fosse um condutor de um pedido liberatório. E o habeas corpus ele pode ser impetrado na primeira instância ou até na segunda instância e pode até, por meio da sua forma recursal, ir para o Superior Tribunal de Justiça e até para o Supremo Tribunal Federal naquele recurso previsto no artigo 102, o recurso ordinário constitucional. Sim, porque nós temos, você explicou muito bem, lógico, o habeas corpus originário, ele pode ser impetrado até no Supremo Tribunal Federal. No Superior Tribunal de Justiça também? Exatamente. Não é verdade? Muito bem. Então me diga o seguinte agora, um consenso no sentido de que o habeas corpus é julgado com maior celeridade de outros processos. Isso confere com a realidade e por quê? Na realidade, o habeas corpus, sim, ele é julgado com mais celeridade, porque, em regra, ele trata de pessoas que se encontram com a sua liberdade tolhida, com seu direito deambulatório perdido, ou seja, estão presas. E a regra geral nos tribunais é que os processos aonde o réu ou o paciente, no caso do habeas corpus, esteja preso, eles devem ter maior celeridade. O que é importante destacar é que essa celeridade não é a celeridade que a população entende como celere. Eu posso dar um exemplo aqui em São Paulo. De acordo com a minha experiência de mais de 20 anos, eu observo que da data da impetração até a data da sessão de julgamento, hoje no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior Tribunal de Justiça do mundo, nós temos aí aproximadamente 3 meses. A pessoa não versada em direito, ela vai se assustar, ela vai falar, 3 meses é muito tempo para quem está preso. Efetivamente, ela não deixa de ter razão, mas o volume de impetrações de habeas corpus, e inclusive de forma equivocada, procurando outros objetivos, utilizando o habeas corpus como substituto de recursos já previstos em lei, isso acaba efetivamente fazendo com que o tribunal fique assodado com muitas impetrações e os magistrados, malgrado seja o maior tribunal do mundo também em número de magistrados, salvo engano 360 desembargadores, eles não conseguem dar conta da demanda que cresce a cada dia. Então, qual é a solução para suprir este, vamos colocar aqui entre aspas, como um defeito? A solução no sentido de celeridade não só para o habeas corpus, mas para todos os processos. O que ocorre é o seguinte... Somos 360. Eu digo nós, eu estou habituado, eu sou desembargador aposentado, mas como não retornei à advocacia, eu tenho o privilégio. Você é desembargador não só pelo cargo que ocupou, mas efetivamente pelo brilhantismo do seu conhecimento. Você é muito gentil, você é meu amigo, você é muito gentil. Mas a verdade é esta, qual é a saída, não é, para nós encontrarmos a celeridade? Nos dias atuais, fala-se muito em conciliação, em justiça restaurativa, e é fundamental que nós tenhamos o foco voltado para esse aspecto. Ontem estive numa palestra com o eminente professor da Universidade de São Paulo, Antônio Carlos Marcato, tecendo considerações sobre o Código de Processo Civil, e ele destacou um ponto muito importante, que a nossa cultura é uma cultura de litígio, é uma cultura de demanda, e nós precisamos cada vez mais, por intermédio de alterações legislativas e até por medidas do próprio Poder Judiciário, e por que não dizer, dos próprios advogados, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, fazer com que esses procedimentos sejam mais rápidos e que se evite o litígio, que se possa negociar. Um bom exemplo disso foi em 1995, a entrada em vigor da Lei 9.099, que criou o Juizado Especial. Já foi um passo. Entretanto, a sociedade cresceu muito, nós precisamos de algo mais rápido. No tocante especialmente ao habeas corpus, força é saber que o impetrante pode colaborar, na medida em que se ele for denodado, ele não fizer uma petição de impetração muito longa, ele poderá
juntando cópias do processo, ele poderá saltar uma fase do procedimento do habeas corpus, isso imprimirá maior celeridade. Muito bem, Luiz Antônio. Poxa, eu estou muito contente com a sua presença aqui, inclusive com a sua dicção. Você é maravilhoso. Obrigado. Você fala de uma maneira tão bonita, não é? Que a gente já sabe aquilo que, afinal de contas, você tem, a sua capacidade intelectual. Mas eu gostaria que você falasse aqui para os nossos queridos amigos que estão nos assistindo, o que significa IDDD, porque você é um membro do IDDD. Por gentileza, explique, por favor. O IDDD é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ele foi fundado há alguns anos por grandes advogados, o saudoso Dr. Márcio Thomas Bastos, o saudoso também Dr. Arnaldo Malheiros, que recentemente nos deixou, e grandes advogados renomados da área criminal. E o IDDD, ele tem como missão maior levar o direito de defesa aos recantos mais difíceis, aonde muitas vezes a própria Defensoria Pública não consegue chegar. O Instituto é o MOCIP, ele trabalha com projetos. Eu atualmente faço parte de 2 projetos, que é o projeto do júri, eu atuo muito no Tribunal do Júri em prol de pessoas necessitadas, e também eu leciono nas unidades prisionais, então eu vou até o cárcere levar um pouco de conhecimento jurídico às pessoas que se encontram lá presas. Muito bem, você é o voluntário nessa parte, né? Porque você aplica o pro bono, né? Exatamente, é a advocacia pro bono, colaborando com as pessoas que não têm acesso à justiça. Muito bem, vamos retornar então ao habeas corpus e eu queria saber de você o seguinte, ainda no tema da liminar, como fica a situação de uma liminar negada, por exemplo? É possível recorrer dela antes da apreciação do pedido pelo órgão julgador? Então, isso foi uma questão bastante debatida no passado, e porque muitos advogados formulavam o pedido liminar, que é aquele pedido que deve ser apreciado o mais rápido possível, e agora sim, no máximo em uma semana, em 4 ou 5 dias ele é apreciado efetivamente. E no caso de negativa desse pedido, muitos advogados, antes mesmo do julgamento do mérito, eles procuravam o grau superior para recorrer dessa liminar. O Supremo Tribunal Federal, há muito já tratou essa questão como tolitor quaestio, fechou o entendimento no sentido de que é inviável, antes do julgamento do mérito, que se busque o recurso da liminar. O impetrante e o paciente que eventualmente esteja sofrendo constrangimento ilegal, ele deve aguardar o julgamento de mérito e para depois, se denegada a ordem, ele recorrer para a instância superior. O que se pode fazer no caso do indeferimento de liminar é a formulação de um pedido de reconsideração. Perfeito. E conversar com o magistrado, procurar sensibilizá-lo com alguns argumentos que muitas vezes o papel, ou até hoje o meio eletrônico, né, as impetrações também são via internet, eles não proporcionam muitas vezes. Então, uma conversa com o desembargador, talvez um ponto para sensibilizá-lo, isso poderá reverter o entendimento dele na liminar. Muito bem. Escuta, me diga uma coisa, todo o habeas corpus é igual? Há mais de uma forma de habeas corpus? Ah, sem dúvida alguma. Existe o habeas corpus preventivo, que é aquele habeas corpus que é impetrado quando o indivíduo ele sofre, aliás, ele está na iminência de sofrer o constrangimento ilegal. Por exemplo, um exemplo bastante prático, o magistrado determinou a expedição de mandado de prisão. Entretanto, esse mandado não foi cumprido. Então, ele está na iminência de sofrer o constrangimento ilegal. Então, ele não foi preso ainda. E o habeas corpus liberatório, que é aquele exatamente do ponto ao contrário, quando o indivíduo já se encontra com sua liberdade tolhida. E aí, então, existe também a possibilidade da impetração de um habeas corpus preventivo, quando o indivíduo ainda não está na iminência de sofrer o constrangimento ilegal, mas ele vislumbra num futuro próximo que esteja. É o caso das comissões parlamentares de inquérito, quando os indivíduos são chamados a depor, são testemunhas, e como sabemos, as testemunhas não podem mentir sob pena de infração penal do crime de falso testemunho. Você está se reportando por exemplo, a um habeas corpus sem prisão, é isso? Exatamente, um habeas corpus preventivo, na medida em que o indivíduo que vai depor numa comissão parlamentar de inquérito, sim, ele é testemunha, ele não pode mentir. Todavia, no nosso exemplo, ele sabe demais. E aí ele
ele impetra o habeas corpus para pedir para ser ouvido como informante e não ser preso caso minta perante a comissão. E como é que é o nome técnico que se dá àquele que impetra e o impetrado? O indivíduo que efetivamente faz o habeas corpus, ele recebe o nome de impetrante. Aquele que sofre o constrangimento legal, curiosamente, ele se chama paciente. A autoridade pública ou privada que promove o constrangimento legal é a autoridade impetrada ou autoridade coatora. Né? E é curioso uma similitude de nomenclatura com a área da medicina, porque a HC nos lembra o Hospital das Clínicas, e aí temos o paciente. E o HC também recebe o apelido de remédio heróico. Então acaba dando para fazer uma certa brincadeira com os nomes aí. Certo, né? Tudo bem. Bem, Luiz Antônio, nós sabemos muito bem dos problemas que nós temos aqui no nosso Brasil, não é verdade? Pessoas que são internadas em hospitais, essa coisa toda, ou não são internadas, e de repente elas precisam de determinado produto e elas não conseguem. Há possibilidade de se impetrar um habeas corpus contra uma autoridade privada? Ao contrário do mandado de segurança, que só pode ser impetrado contra a autoridade pública, o habeas corpus, curiosamente, sim, ele pode ser impetrado contra uma autoridade privada. O exemplo clássico que já foi objeto de julgamento por diversas ocasiões pelo Brasil afora é o caso do indivíduo que, encontrando-se internado num hospital, o médico deixa de dar a alta ao saber que ele não tem condições financeiras de custear seu tratamento. Isso se chama constrangimento ilegal, é um crime previsto no Código Penal, e quando existe esse constrangimento ilegal, esse médico, ao se negar a dar a alta ao paciente, ele comete constrangimento ilegal e ele evita com que o paciente fique livre, ou seja, ele fica preso, mas fica preso dentro do hospital. Então é possível sim impetrar contra a autoridade privada. Que pena, Luiz Antônio. Eu já estou terminando o programa, mas eu digo que pena, mas sabe quem vai usufruir melhor? São as pessoas que estão nos assistindo. Porque o conteúdo desse programa é de tirar o chapéu, graças à sua intelectualidade. Muito obrigado, eu que agradeço a participação. Eu quero fazer um presentinho para você do programa. Laércio Laurelli, desembargador, Direito e Justiça em Foco. E aqui, naturalmente, a gente entrega para você com muita honra. E também um livro da minha autoria na tradução, porque o livro é de Silvio Ranieri, O Crime Complexo. Eu tive a oportunidade de traduzi-lo já há algum tempo, então eu passo para você, porque a Quartier Latin, a editora, o Vinícius, me pediu que eu entregasse a todos os convidados. Muito obrigado. E é uma honra entregar a você esse livro, tá bom? Doutor Lécio. Tudo bem? Uma satisfação. A satisfação é toda minha. Muito obrigado mais uma vez pela sua eficiência e eficácia. Eficácia e eficiência, por quê? É a sua profissão que a gente conheceu um pouco mais e a sua também, a eficácia dela. Eficiência e eficácia. Fico muito grato. Encerro o programa com a citação de Will Durant, 1885-1981. Pode ser verdade que não se consegue enganar a todos o tempo todo, mas é possível enganar a quantidade suficiente para dominar uma grande nação. Muito obrigado.